Olá, bom dia. Está começando mais um Extra Classe, iniciativa do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares de Minas Gerais. O programa de hoje traz uma entrevista sobre o consumo. E quem está aqui conosco para falar sobre este assunto é Renata Livramento, psicóloga e doutoranda em Administração e Marketing. Olá, Renata, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Renata, de que maneira essa cultura do consumo tornou-se hoje quase que uma religião? Olha, de um modo mais simples, eu acho que a gente tem que pensar que é uma união de aspectos econômicos com aspectos sociais, culturais e até psicológicos. A partir da Revolução Industrial, houve uma demanda maior pela produção em massa. Naquele momento, a sociedade realmente precisava desses produtos e precisava desse avanço tecnológico, mas a coisa foi evoluindo com uma rapidez tão grande que hoje a gente não tem condição de consumir tudo que é produzido e a gente precisa desse consumo para a nossa sociedade capitalista se manter, né? E com isso a gente acaba num quadro de excesso de produtos que precisam então de um excesso de demanda e aí virou uma loucura. O problema não estaria no ato do consumo em si, mas nos padrões atuais e na dimensão que isso ganhou. Eu gosto de diferenciar consumo de consumismo. O consumo ele é necessário, a gente precisa comer, a gente precisa se vestir, a gente precisa de medicamentos, a gente precisa... Então, não dá para colocar a culpa no consumo, é o excesso dele. E ele o consumo feito de uma forma inconsequente. Acho que é aí que está o problema. E junto com isso vem os valores, né, da nossa sociedade. Então, a partir do momento em que consumir se tornou sinônimo de felicidade, eu acho que aí a gente tem um problema sério. Então, para ser feliz, você precisa consumir. Então, você precisa... Quem que não quer ser feliz? A gente quer ser feliz o tempo inteiro. Então, você tem que consumir o tempo inteiro? Então, você acaba se tornando refém desse consumo. Né? E eu acho que isso é um problema sério. E por quais razões, Renata, nós nos tornamos essa sociedade consumista? Quais seriam as explicações, as possíveis explicações, aliás? A gente pode avaliar de vários aspectos, né? Aspectos econômicos, aspectos sociais, aspectos psicológicos, aspectos dentro do marketing, da publicidade. Assim, de uma maneira bem simples, para dizer aí, acho que tem questões culturais fortes, né? Todo mundo quer pertencer a um grupo, ninguém quer ficar marginalizado. E a senha de acesso para os grupos, hoje em dia, são os produtos. Então, isso é muito fácil de ser visto no caso de adolescentes, quando você tem lá os grupos dos roqueiros, os grupos dos skatistas. Para você pertencer, não adianta só você sentir afinidade com aquelas pessoas. Você tem que se vestir conforme eles se vestem, você tem que ir aos lugares que o grupo vai. Então, quer dizer, sempre o consumo está permeando as relações sociais, né? E ser humano é um ser social, a gente precisa dessa convivência. Então, para fazer parte da sociedade, hoje, como é uma sociedade de consumo, você precisa consumir. E as pessoas se perdem nisso daí, porque a gente precisa parar para refletir, né? E no dia a dia, na correria que a gente vive, a gente não faz isso, a gente vai no piloto automático. Tem aspectos psicológicos, né? Assim, as pessoas consomem, por exemplo, para preencher vazios existenciais, porque elas estão carentes, porque elas estão tristes, porque elas querem se divertir, porque elas estão entediadas. Existem uma série de motivos que as pessoas buscam a solução no consumo. Eu acho que a questão está aí. A gente sempre busca a solução de todos os problemas através de um ato de consumo. Que nem sempre responde às nossas necessidades, né? Sim. Então, porque se a sua necessidade é de atenção, é de afeto, não vai ser com um produto ou com uma experiência ou um serviço que você vai ter isso. Mas a gente está acabando sendo, não sei se eu posso usar a palavra condicionado, mas a gente está sendo levado a pensar que sim, que tudo se resolve consumindo. E aí a gente tem vários problemas nas famílias, como a gente estava discutindo mais cedo, né? Dos pais que estão ausentes, às vezes por necessidade, às vezes não, mas que compensam os seus filhos dessa ausência, por exemplo, com produtos, com presentes. Agora você falou aí dos adolescentes, Renata. Você fez um estudo, inclusive, sobre os jovens diante dos apelos consumistas, não é isso? Sim. E quais considerações gerais desse
desse estudo acho que a gente pode dizer assim, o problema, hoje em dia, as crianças e adolescentes são o alvo preferido das campanhas publicitárias, dos apelos do consumo. Por quê? Primeiro, pela quantidade, em termos econômicos mesmo, se a gente for avaliar o quanto é movimentado em termos de produtos infantos juvenis, a gente vai ficar assombrado. Segundo, porque é um alvo mais fácil, entre aspas, na medida em que crianças e adolescentes ainda não têm suas capacidades críticas todas desenvolvidas. E aí, com isso, eles recebem sem filtro. Renata, eu vou convidá-la para assistirmos a uma reportagem feita pela nossa equipe sobre este assunto e logo em seguida a gente volta a conversar. Vamos lá? Vamos lá. Consumir com consciência, planejar a entrada e saída do dinheiro, economizar e traçar metas para adquirir bens também são atividades de criança. Nesta escola, os alunos aprendem nas aulas de educação financeira a diferenciar propagandas, pesquisar preços e refletir antes de comprar. Com o ensino fundamental, nós trabalhamos mais contas de luz, planilhas, tabelas, né? Agora, com compras também, né? Agora, com a educação infantil, nós trabalhamos através de jogos, de brincadeiras, né? E principalmente histórias, né? Como João Pé de Feijão, a Fábrica da Cigarra e da Formiga. Então, a gente vai trabalhar mais história com eles. As aulas fazem parte da disciplina Formação Humana e propõem uma reflexão crítica sobre o consumismo através de atividades lúdicas. Tinha necessidade dessas compras? Tanto de chapéu quanto de vestido? Não tinha necessidade, não é mesmo? Com a ajuda de pais e professores, as crianças entendem a importância de economizar e assim aprendem a dar valor ao dinheiro. Falamos sobre os 3 Gs, né? Ganhar, gastar e guardar, né? A importância de guardar o dinheiro. Nós desenvolvemos o cofrinho com material reciclável, com caixa de leite, né? Trabalhando também a questão da sustentabilidade. E eles têm objetivos, né? Com esse cofrinho, né? Eu mostrei para eles a importância de ter objetivo com o nosso dinheiro. O projeto faz com que os alunos levem para a família novos conceitos e práticas que mudam atitudes de consumo em casa. Eu estou aprendendo que não se pode gastar o que você não deve e o que você não precisa. Eu estou economizando um pouco para eu comprar o meu notebook que eu quero. E aí meu pai me ajuda a guardar um pouco, que todo dia ele coloca um dinheiro lá. E meu objetivo é cumprir essa meta até o final do ano. Fomentar iniciativas como a dessa escola é uma das propostas da Escola Estadual de Defesa do Consumidor do Procon-MG. Para este promotor, ações voltadas para o ambiente escolar são fundamentais para formar consumidores mais conscientes. O papel do professor nesse processo é preciso que o professor também tenha uma visão crítica. E o que nós vamos verificar é que na sociedade de consumo é muito difícil ter uma visão crítica, porque a todo momento nós somos bombardeados pela educação do capital. Então o Ministério Público em Minas Gerais tem um projeto pioneiro, muito interessante, denominado Procon Mirim. É um projeto de parceria do Ministério Público com as escolas. Qualquer escola pode pedir a participação nesse projeto, em que o Ministério Público dá cursos de capacitação crítica sobre a educação para o consumo para os professores. Essas abordagens são repetidas nas escolas e de lá os alunos conseguem ter uma mentalidade crítica. De acordo com este professor, a educação colabora para que os cidadãos sejam mais críticos e menos sujeitos às armadilhas do consumo. A gente sabe que a sociedade atual é uma sociedade que estimula o consumo desenfreado. É uma sociedade materialista, que as pessoas são valorizadas pela posse dos bens materiais, né? Mesmo assim, a gente acredita que a educação ela pode ser preventiva, no sentido de orientar as pessoas a se tornarem mais bem informadas, mais críticas da comunicação que elas recebem e também mais resistentes à manipulação. Um projeto do Simpro vai capacitar professores visando a educação para o consumo sustentável. É muito importante para o Simpro a parceria com a OAB e com a UENG para a formação e capacitação de professores para divulgar uma formação cidadã para os nossos alunos, né? E principalmente inserir no conteúdo, né, da escola, no conteúdo programático da escola, uma disciplina ou uma maneira, né, de que possamos formar pessoas mais conscientes e mais cidadãs.
Agora, Renata, diante do que nós conversamos até agora, você diria que essa cultura do consumo, essa sociedade do consumismo nos transformou em mercadorias, em produtos? Olha, apesar dessa ser uma afirmação muito radical, vamos dizer assim, eu acho que a gente pode considerar que de uma forma sim. Hoje a gente precisa estar o tempo inteiro divulgando a nossa imagem, vendendo a nossa imagem, né? E nesse sentido a gente está nas redes sociais, a gente está o tempo inteiro falando, postando sobre a nossa vida, tentando nos lançar como algo ou alguém interessante, né? Então, do ponto de vista da psicologia evolucionista, isso são formas que a gente tem de comunicar para o outro as nossas características mais, como eu poderia dizer, mais primárias, mais primitivas, assim. Então, ao invés de eu ter uma conversa aqui com você e você poder observar algumas coisas a meu respeito, você já observa de cara através da forma como eu me visto, da forma das coisas que eu posto no meu Facebook, dos lugares onde eu vou. Então, ao invés de ter um conhecimento mais profundo sobre o ser humano, a gente pega sinais externos para ter essa leitura. E aí, a partir daí, a gente vai tendo essa superficialidade dos relacionamentos, né? E com isso, a gente perde, talvez, um pouco da essência das pessoas. E, nesse sentido, a gente pode dizer que as pessoas também acabam se tornando mercadorias. Agora, Renata, como mudar essa cultura? É possível? Olha, eu acho que eu não sou tão idealista assim, não. Eu acho que é possível a gente melhorar, né? Eu não acho que a gente vai deixar de ser, por exemplo, uma sociedade capitalista. E na sociedade capitalista o consumo é necessário, né? Para que a economia toda ande. Mas eu acho que a gente pode fazer um consumo mais consciente. E essa consciência pode vir de todos, desde nós dentro de casa, educando os nossos filhos, as escolas ajudando essa educação, o governo ou as pessoas, né, envolvidas com as leis, fazendo leis que já existem várias, de proteção ao consumidor, as próprias empresas se tornando mais responsáveis. A sociedade inteira tem como ter ações que juntas vão levar a um consumo mais consciente, inclusive, né, questões ambientais e uma série de outros fatores, né? E acho que essa educação deve começar principalmente pelas crianças. Pois é, esse era um ponto que eu ia abordar, você falou nas escolas. Qual o papel da educação nesse assunto? Qual seria o papel a ser desenvolvido pela educação, pelas escolas, pelos educadores nesse assunto? Olha, eu acho que isso é fundamental, né? A gente deveria ter nas escolas programas de educação para o consumo, porque a gente precisa ser educado, de fato. Porque se a gente tem, de um lado, toda uma mídia que vai aflorar os nossos desejos, e esses desejos são infinitos, a gente pode desejar o tanto que a gente quiser, o que a gente quiser, se a gente não tiver um outro lado, uma consciência que põe um freio nisso, a gente vai acabar sendo engolido por esse processo todo. Então, eu acho que as escolas podem ajudar, desde ensinando mesmo, assim, o valor do dinheiro, que às vezes as famílias não conseguem, né? Os pais vão dando tudo para os filhos e os filhos acham que podem tudo, é só querer, né? É só desejar que consegue, não é isso, né? E também mostrando os impactos. Então, acho que as crianças, todos nós devemos ter essa educação, mas as crianças, elas estão mais abertas, elas estão ainda em formação. Então, se você consegue ensinar para uma criança a diferenciar o que é desejo, vontade, do que ela realmente precisa, do que é necessidade, você já faz uma grande diferença para essa criança. Porque o caminho não é não consumir. É consumir menos, é consumir melhor, com mais consciência, tanto do impacto disso na minha vida, como na vida da coletividade, na vida, né, para o meio ambiente, para tudo. Você nos contava, inclusive, que o caminho é por isso. Algumas ações interessantes, né, como a troca de brinquedos. Sim, no último Dia das Crianças, teve uma iniciativa muito legal, que foi a Feira de Troca de Brinquedos, que foi feita no Brasil todo, e foi um sucesso.
Agora, é um sucesso muito pequeno perto do apelo de todas as promoções e novidades, né, para o Dia das Crianças, né? Então, a gente precisa da participação de todos, quer dizer, é mais fácil para um pai levar a criança no shopping e deixar escolher o brinquedo que está na moda, que ela viu 1 milhão de vezes no intervalo do desenho animado lá que ela assistiu, do que você pegar a sua criança, ir até o local, escolher com a criança os brinquedos que ela não usa mais, interagir com outras crianças, fazer essa troca, quer dizer, isso demanda um tempo, isso demanda um interesse desses pais, né? É mais fácil você ir no shopping enquanto seu filho está ali na loja de brinquedos, você está aqui tomando seu chopp, olhando sua vitrine, né? Então, eu acho que a educação como um todo, assim, tanto as escolas quanto as famílias, a gente precisa, é um caminho para a gente poder ter um consumo mais consciente. Renata Livramento, eu agradeço a participação e a gentileza da entrevista aqui para esta classe. Muito obrigada. Confira agora o vídeo da campanha do Simpro Minas pela Paz nas escolas e logo em seguida a agenda da semana. Tem algo errado quando, em dia de prova, o professor fica mais nervoso que os alunos. Tem algo de errado na escola. É hora de corrigir. Na manhã de hoje, o grupo de percussão Trovão de Minas promove um animado cortejo musical em Belo Horizonte. O cortejo leva o som do maracatu de baque virado à Praça Duque de Caxias, no bairro Santa Teresa, a partir de 11 horas da manhã. O grupo promove também oficinas gratuitas de iniciação ao maracatu até 15 de dezembro no espaço Trampolim Cultural. O Cineclube Joaquim Pedro de Andrade exibe o drama Vidas Secas nesta terça, dia 27, às 7 horas da noite no Simprocerp, em Belo Horizonte. Na quinta, dia 29, estará em cartaz o filme O Cangaceiro, às 7 horas da noite no Cineclube Uma Tela no Meu Bairro, na sede do sindicato. A programação completa está disponível em www.simprominas.org.br. Confira agora o Simpro em Movimento. A diretoria do Simpro Minas se reuniu no início deste mês para discutir a conjuntura política e econômica do país e as ações da campanha reivindicatória de 2013. O vice-presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil participou da reunião. Ele analisou o resultado das eleições municipais e falou dos desafios do movimento sindical para os próximos anos. Os trabalhadores têm um grande projeto que é a defesa do desenvolvimento do nosso país, com valorização do trabalho, distribuição de renda e com ampliação da democracia e integração latino-americana. Então, acho que é em torno desse grande projeto que nós devemos unir o movimento sindical classista e combativo. Para o presidente do Simpro Minas, o movimento sindical precisa ampliar o debate sobre o desenvolvimento do país e a destinação de mais recursos para a educação. Nós pensamos no debate no sindicato que nós precisamos recolocar nossa agenda, a agenda dos trabalhadores, na pauta da sociedade brasileira. A retomada da discussão do projeto de desenvolvimento nacional, que diz respeito ao crescimento econômico, geração de emprego, de renda, que é uma permanente agenda nossa. No campo da educação, a luta pelos 10% do PIB, me parece que ela precisa ser recolocada nessa dimensão. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar o nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana.